Seja muito bem-vindo ao meu escritório, o escritório onde a gente tem o pré-preparo do pré-preparo, né? Então, antes de qualquer coisa acontecer, é aqui que a gente resolve, decide as coisas e faz projetos. E a vida dentro do escritório para o chefe, ela é mais importante ou tão importante quanto estar na frente do passe ou na frente do fogão, certo? Então, vamos lá. Hoje eu queria falar sobre uma reflexão que eu tive, assim. é, Na verdade, eu não vou trazer nenhuma conclusão, tá? Porque eu acho que a conclusão é de cada um. Queria deixar claro isso. E você depois pode colocar aqui nos comentários o que você acha. Mas o que eu queria falar é sobre estruturação de cardápio, né? Há 20 anos atrás eu era um cozinheiro, um estagiário. O menino passou ali. Eu era um estagiário dentro de uma cozinha e eu achei a coisa mais bonita, mais encantadora do mundo. Um filé mignon com purê de mandioquinha, demi-glace, perdão. E hoje, 20 anos depois disso, você anda na rua, você entra num restaurante ou num hotel e você vai encontrar um filé mignon, ou seja lá que carne for, com purê de mandioquinha, demi-glace, talvez mais um ou outro item ali para compor, uma farofinha, uma crosta, um leguminho, alguma coisa extra. Mas a verdade é que não deixa de ser uma carne com purê de mandioquinha demi-glace, né? E você vê chefes da antiga, né? Eu tenho 20 anos de cozinha, mas tem chefe que tem quase que o dobro que eu, e ainda hoje você vai no restaurante desse cara que está dando uma consultoria e ele está fazendo o bife ali, um filé mignon, um ancho, um contrafilé, alguma coisa assim. E tá fazendo aquela carne com purê de mandioquinha, demi-glace e acabou. Esse é só um exemplo, tá? Mas e aí, né? Às vezes a gente estuda gastronomia e acha que a vida vai ser um menu degustação. E aí depois que a gente começa a entrar no rolê, a gente vê que não é assim, né? Bem longe disso, bem longe, né? É claro que a gente tem lugares lindos que fazem trabalhos lindos com menu degustação, outros nem tão lindos assim, mas né, não vamos dar nomes aos bois. O que eu quero dizer aqui é que a gente às vezes entra na cozinha com esse intuito, né, de que vai fazer uma coisa incrível e de repente tudo que a gente encontra na cozinha parece ser aquela coisa incrível, né? É aquela coisa incrível porque é um mundo de descobertas, é um mundo totalmente novo. E de repente os anos vão se passando. E aí você tá fazendo aquilo naquele restaurante. Aí você pula para um outro restaurante e você tá fazendo aquilo também. Né? O outro chefe que talvez é mais famoso que o primeiro que trabalhou com você, não tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Talvez com uma diferença de técnica, talvez ao invés do cara fazer uma farofinha com cebola crisp, o cara tá colocando um picles ali, uma coisa, né, mais diferente, mas muitas das vezes tudo não sai muito dali do que é, né, do que você aprendeu, né, no começo ali, do que era a novidade. E aí isso às vezes vai minando um pouco o seu desejo, o seu apetite por cozinha, né, sua vontade de crescer na profissão. É claro que assim, né, quando a gente fala sobre, como diz, sobre uma construção de cardápio, a gente tá vendo que muitas das vezes, não importa o quão famoso, glamuroso seja o chefe, a pessoa X, o restaurante, ele tá servindo lá o filé mignon com purê de mandioquinha. E por quê? Por causa do público, né?
Então, assim, não basta você encher o seu restaurante de esferificação. Já vi casos de restaurantes que depois, que assim, né, restaurante depois que reestruturou, foi muito bem, foi muito longe, mas antes disso acontecer, era um restaurante que só fazia espuma, todos os pratos tinham espuma e, e o restaurante começou a ficar vazio, né? Tipo, as pessoas não davam muito bola pra isso, né? Tá certo que esse exemplo que eu tô dando é um exemplo do passado, né? Um passado até relativamente distante aí, dependendo de quantos anos você tem, né? É... Mas é isso, então assim, o que que isso tudo diz sobre construção de cardápio, né? O seu cardápio, ele precisa ser funcional. O seu cardápio, ele precisa ser real. Ele precisa atender às expectativas do cliente. Você está cozinhando para alguém, não só para você. Às vezes você quer as coisas bem feitas como se fosse para você, e isso é, é digno, né? É legítimo cozinhar para você, né? Como se fosse para você. É muito bonito isso. Mas às vezes você precisa entender que dentro da elaboração do seu cardápio você precisa ter pratos que você não é fã. Às vezes não te inspiram, né? Não traz aquela inspiração nos seus cozinheiros, ou não traz, ou não brilha nos seus olhos, mas às vezes é a menina dos olhos do lucro do restaurante, né? Da parte que, no final das contas, quem é o sócio, o investidor, é o que importa, né? O cara não tá nem aí se você, quem é o sócio e não pisa no fogão, perdão, na cozinha, no chão, né, da cozinha, não fica na frente do fogão, pisa no fogão é ótimo, né? O cara que ele tá longe, cara, ele tá pouco se fudendo, assim, ele quer lucro. Então, às vezes você tem um prato X que não te dá orgulho, não representa a sua cozinha, mas é importante você ter. Porque às vezes vende pra caramba. Às vezes esse prato tem uma margem de lucro absurda. Você gasta R$ 2 para fazer o prato, você vende o prato a 40. Puta, que margem maravilhosa. E às vezes vale a pena você ter um prato assim, vendável, do que você encher de firula e o seu restaurante vazio. Porque no final das contas, às vezes a pessoa queria um filé com fritas, né? Só que aí você fez questão de colocar em cima do filé uma espuma louca, uma esferificação de nada a ver ali e o mesmo legume com 5 técnicas diferentes e sei lá, um sorvete salgado em cima, sei lá que porra. E às vezes você inventou, você lotou sua geladeira de produção, um prato tem 20 produções e o negócio não vende, não sai, não agrada. E aí às vezes você pega um pouco de leite, um pouco de queijo coalho, tapioca granulada, um pouquinho de sal, hidratou tudo, deixa gelado um dia pro outro, cortou em cubinho, fritou, dadinho, puta. Aí você vende arrodo. Aí você fala, ai, mas pô, o dadinho, o Rodrigo Oliveira faz isso há, sei lá, 10 anos, mais. Ah, mas agora vende até dadinho congelado no mercado. Sim, sim. Só que às vezes você vai colocar o dadinho que todo mundo vende, que todo mundo tem, e o negócio arrebenta de venda com uma margem de lucro absurda. Então, minha reflexão é: e aí, né? Como encontrar esse equilíbrio, né? Eu já tenho esse equilíbrio. Eu quero saber de você, né? O que você acha?
Mas fica a reflexão aí para entender também que é isso, não adianta a gente olhar só técnica, não adianta a gente olhar um sonho, a gente precisa ser realista, a gente precisa entender aonde a gente está em questão de solo, né? Espaço físico, aonde a gente está, aonde a gente pode chegar, né? E agradar, né? Porque, na verdade, no final das contas, tudo é sobre a pessoa, tudo é sobre servir, né? Tudo é sobre deixar o cliente satisfeito, com vontade de voltar. E muitas das vezes não é enchendo um prato de espuminha que vai encantar, né? Às vezes fazendo o nosso prato do começo do vídeo, nosso filé mignon com purê de mandioquinha e demi-glace, que eu, pelo menos aqui em São Paulo, eu posso dizer que é um clássico, em um monte de lugar que você vai encontrar. Às vezes é melhor fazer isso do que você tentar reinventar a roda, né? Então, essa é a minha reflexão, meu povo. Beijos de luz. Eu espero que isso traga profundidade nos seus pensamentos, né? Espero que isso agregue alguma coisa aí aos seus conhecimentos, à sua filosofia dentro da cozinha. E a gente se vê em breve. Beijos.